Graça e a paz do Senhor Jesus. Então, irmãos, boa noite. Pode se assentar aí. Vou ser breve na introdução, depois o nosso irmão Yuri tem uma palavra para passar. Começo o nosso culto hoje, tanto online quanto presencial, convidando você a participar presente aqui do nosso culto. Chama a gente aqui no direct, vem conhecer a palavra do Senhor, a palavra viva e eficaz. Irmãos, estamos se aproximando então do Natal, do Ano Novo. É um momento que, apesar de ser um momento que é para as famílias se reunir, para todo mundo estar em comunhão com a família, muitas pessoas se sentem só, se sentem tristes, se sentem angustiados, se sentem depressivos, talvez porque algum ente já foi, ou por não ter conquistado aquela meta do ano, ou por não ter algo na sua vida, sente um vazio, e um momento que era para ser um momento de alegria. Eu quero hoje passar bem ligeirinho um tópico para vocês, principalmente aqueles ainda que não conheceram o Evangelho do Senhor. Quero fazer um apelo aqui para aqueles que ainda estão provando das coisas do mundo, ainda estão, no final do ano agora, vão participar ou vão provar de coisas que não são boas. As pessoas sabem e mesmo assim elas fazem algo errado, sabe? Fazem aquilo e depois ficam com a mente de condenação, de acusação, um prazer momentâneo. Jovem, as drogas não te levam a nada, te levam a uma prisão. Você, senhor de idade, o dinheiro não vai te trazer o prazer eterno. Você, esposa, você não pensa que tendo tudo que você quer vai te trazer a paz e a tranquilidade. Eu quero dizer para você que ainda não conhece o Senhor Jesus, arrependa-se de seus pecados, participe de alguma congregação, venha nos visitar enquanto há tempo. A palavra do Senhor fala em Provérbios que ainda há vida, ainda existe esperança. Essa é a palavra do Senhor. E esse momento de final de ano, de Natal, onde acontecem festas, acontece também, gente, muito acidente, muita morte, sabe? Eu quero dizer para vocês que vocês vêm ao Senhor Jesus através da palavra dele, que vocês venham provar de um prazer que nunca acaba, de uma vida de santidade do Senhor Jesus, que a graça de Deus concede para nós. Sabe, irmãos, e agora eu volto minha palavra para você que é crente, para você que já é confesso na palavra de Deus, que chega ao final de ano, no momento você está triste por não ter conquistado, não ter atingido a meta, não ter conseguido comprar um carro, a casa, ou fechar aquele grande negócio maravilhoso. Você, irmão da fé, você tem um maravilhoso presente que foi profetizado há mais de 2.500 anos atrás. Abra sua palavra lá em Isaías 9, no versículo 6. Olha o presente que Deus preparou para você, irmão. E às vezes a gente esquece. Lá diz bem assim: porque um menino nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Shalom, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para se estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Aleluia. E ele já fez, o menino nasceu, foi o presente de Deus para você, foi o presente de Deus para nós. Sabe, irmãos, quando Adão pecou, condenou a humanidade inteira. Se um homem mortal pecou no Jardim do Éden e condenou todos os seres humanos, muito mais glória há de ter o ministério de Cristo, porque Ele é Deus. Ele não conheceu o pecado, mas Ele se fez pecado por nós, para que você seja feito a justiça de Deus. Você é a justiça de Deus. Fala assim: eu sou justiça. Eu sou justiça de Deus. De Deus. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Você é justo porque Cristo é justo. Ele não conheceu o pecado e se fez pecado por você.
Você conheceu o pecado, mas agora Ele está te dando a justiça dele de graça. O que eu quero dizer com isso, irmãos? O presente mais valioso do universo é a sua salvação. Tudo que a gente vê, que a gente toca, isso, a casa, tudo já está acabando, mas você, irmão, tem um presente que é eterno. Dentro de você existe uma salvação que não foi você que conquistou, foi Cristo, o presente de Deus para você. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para todo que nele crê. Olha só, Deus amou o mundo, mas Diego, nem todos são filhos de Deus. Exatamente isso, irmão. Nem todos são filhos. A palavra do Senhor está dizendo que o mundo ali é as coisas ruins, e mesmo assim o amor de Cristo por você, o presente de Deus é maior que todo esse mundo. Você já conseguiu ir de ponta a ponta do mundo? Não? Mas o amor de Deus, Deus amou o mundo muito mais. O amor dele é maior que o mundo, que o universo, pelos seus filhos, pelos seus eleitos. Sabe? Esse é o favor de Deus, esse é o presente, irmãos. Você tem dentro de você a salvação que não acaba, você é eterno, nunca vai morrer. Lembre-se disso. No momento que você estiver triste, lembre-se, fala assim comigo. O Senhor Jesus me salvou para sempre. Aleluia. Não importa o que você faça, o que você pensa, quem você é. Se você creu nele, confessou, você é salvo para sempre. E seus pecados foram todos apagados. Amém. Aleluia. Salve, irmãos. É isso que eu queria passar para vocês. Então, vou chamar aqui o nosso irmão Yuri, que ele vai passar uma palavra poderosa. E lembre-se, irmãos, o maior presente que um homem pode ganhar é a salvação. Amém. Amém. Amém, irmãos? Amém. Amém. Amém? Vai ser mais ou menos por aí mesmo, com hoje pregação. Nós vamos falar sobre o reino de Deus. Eu vou pegar ali o negócio. Um momento. Então nós estamos falando sobre o reino de Deus. Semana passada nós falamos sobre 4 aspectos do reino de Deus. E o que seria esse reino? E qual é o meu interesse de falar sobre isso? Porque muito é falado sobre o reino de Deus, mas pouco se entende sobre o reino de Deus, né? Se fala muito sobre o reino de Deus, se espera mansões e, sei lá, coisas do futuro, né? Mas o reino de Deus é hoje já. Jesus, quando estava na terra, ele disse que o reino de Deus, não cuidasse que o reino de Deus vem invisível à aparência. Antes o reino está dentro de vocês, o reino de Deus, né? Em outras versões vai trazer, o reino está dentro de vocês. O reino de Deus está dentro de vocês. Então, o reino de Deus ele não é algo físico, palpável em primeiro lugar. Ele é espiritual, né? Ele é algo espiritual. Claro, ele vai se consumar com a ressurreição. E com o reino de Deus eu falo o reino de Cristo. Ele vai se consumar com a ressurreição dos mortos. Quando os mortos ressuscitarem, então o reino de Cristo, o milênio, né, que a gente entende, vai ter terminado. Esse entendimento da igreja cristã já faz tempo, nos últimos anos. O que mudou a visão da igreja sobre o reino de Deus? Por causa das grandes guerras mundiais, que as visões escatológicas antigas, elas nunca não se inclinavam em sua grande parte para o milênio literal, antes para um período simbólico de paz e de prosperidade sobre a terra e avanço do evangelho, né? Mas a ideia negativa ela veio depois das 2 grandes guerras mundiais. Então as pessoas começaram a mudar de ideia, né? Mudar de ideia sobre isso, começaram a ver. Mas a nossa, como é que eu vou dizer assim, a nossa visão sobre Deus e sobre as coisas de Deus, ela não pode ser feita com páginas de jornais e com tragédias e catástrofes, né? Senão a gente já teria cortado os pulsos, né? Nossa esperança está no que Deus disse. A palavra de Deus é a verdade, não o que o jornal diz ou o que as catástrofes elas apresentam.
Então, o que nós devemos crer? Nós devemos crer naquilo que nós vemos falando, de que o reino de Deus, ele é a esfera onde Deus governa. E no último culto, então, falei sobre 4 esferas que o reino de Deus governa. A primeira esfera, então, foi a esfera da soberania de Deus, que nós conhecemos muito bem. Essa esfera, não existe lugar onde Deus não governe. Depois, eu falei sobre a autoridade. Autoridade, né? Deus tem autoridade sobre todas as coisas também. Então, nessa esfera, dentro disso, não existe lugar onde o reino de Deus não governa. Até o diabo está debaixo da autoridade de Deus e até o diabo está debaixo do poder de Deus. Depois nós temos então a esfera da posse, que entra na esfera da autoridade, onde não existe lugar no universo, ou na mente humana, ou dentro do ser humano, ou em qualquer lugar da criação, que Deus não tenha propriedade, o direito total. Ele é soberano sobre todas as coisas. E isso fala de propriedade. Então ele pode fazer o que bem quiser com tudo. E por último, então, a gente falou sobre ética, que é a esfera que é questionada, né? Junto com a esfera da autoridade, na verdade. Porque mesmo que Deus tenha autoridade, e que Deus ordene, e que Deus mande e diga o que o homem deve fazer, essa esfera ela é frequentemente questionada. A autoridade de Deus e a ética, ok? Essas são, esse aspecto do reino de Deus é que nós chamamos, algumas partes, esses dois aspectos, autoridade e ética, nós vemos ele sendo restaurado por Jesus. Ele vem sendo restaurado por Cristo, através da regeneração, do novo nascimento, né? Então, nós temos que ter um cuidado, porque muitas pessoas pensam que Jesus veio resolver um problema que Deus teve. Um problema. Como assim? Deus criou o homem, então Adão foi lá e simplesmente escolheu comer do fruto proibido e Deus teve que resolver isso, né? Como se Deus fosse irresponsável ou como se ele não fosse soberano. Não, nós não cremos nisso. Nós cremos que Deus determina todas as coisas, até mesmo os dias de Adão estão escritos, né, e determinados, em que Deus controla todas as coisas e que sim, a queda foi planejada por Deus para que Deus usasse misericórdia, para que Deus demonstrasse seus atributos, né? Então nós temos um Deus inteligente governando todas as coisas. Então, nesse aspecto de reino, eu ressalto isso porque é importante a gente entender, nunca existe nenhum lugar onde Deus não reine. Nesse aspecto, apenas no aspecto ético, ou seja, alguém não quer fazer o que Deus ordena, mas isso não significa que Deus não controle isso também. E nós vemos isso na Bíblia, diversas vezes pessoas fazendo o que Deus não quer, como Faraó, endurecendo seu coração, e na verdade Deus que estava ali controlando a vida dele. Então, nesse aspecto, o reino de Deus é questionado. É interessante que no filme do Rei Leão, o Simba sobe com o Mufasa, e daí ele olha, todo esse reino um dia vai ser meu, vai. Daí, pai, aquele reino escuro ali, não, aquele lá tu não vai. Aquele lá tu não vai porque é perigoso, né? Então, aquele era o domínio das hienas, né? Mas até mesmo o domínio dos demônios, vamos colocar assim nessa nossa analogia, ele está debaixo do governo soberano de Deus. Algumas pessoas pensam que o diabo é o rei do inferno, mas a Bíblia diz que ele é o príncipe da potestade do ar. A Bíblia diz que ele opera nos filhos da desobediência. E a Bíblia diz que o diabo tem um reino e que nós lutamos não contra a carne e sangue, mas contra os dominadores desse mundo tenebroso nas regiões celestes, né? O espírito, né, que opera nos filhos, ou seja, onde é o reino do diabo? A palavra aeros ali mesmo, né? Nas regiões celestiais é onde estão, aqui acima da nossa cabeça, é que onde esse bicho aí, ele governa, né? O mundo, ele controla, né? Algumas, se você traduzir, contra os dominadores desse mundo tenebroso, a palavra grega é cosmocrato, krato, quem jogou God of War, Kratos, é poder, a palavra kratos, krato, poder, né? E cosmo é mundo, ou seja, os poderes do mundo,
a nossa luta é contra os poderes do mundo. Ou seja, existe um reino que é o reino das trevas, né? Que ele opera em quem? Agora perceba que a nossa luta é contra esse outro reino, né? Então, aí, tá, Yuri, mas Deus controla esse outro reino? Sim. Senão a gente já estava dizimado, né? Deus controla esse outro reino. E quais são as armas da nossa milícia? Elas não são carnais, Paulo fala, 2 Coríntios capítulo 10, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas e sofismas e mentiras. Ou seja, essas armas são intelectuais. Elas são armas dadas por Deus, né? Porque a batalha ocorre na nossa mente. O diabo ele vem para destruir a nossa mente e o nosso coração, que é a mesma coisa, eu creio. A minha esposa também, acredito que é principalmente ela, que é a mesma coisa, né? A mente, né? Porque é dentro de ti, né? Pode estar sentindo ódio, mas na verdade está dentro, né, de ti. E aquilo, o que eu vou te dizer? Essa luta, ela é batalhada não com armas, as nossas armas não são carnais, ou seja, ela não é vencida na força do muque, né, mas com armas espirituais, né? E que armas espirituais nós temos? Aí nós temos a armadura de Deus, nós temos aí o escudo da fé, nós temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nós temos o capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? A convicção, a certeza da salvação. A certeza da salvação é o capacete da salvação. Se você não tem certeza da salvação, você toma e o estrago é grande. Depois nós temos a preparação do Evangelho da Paz, nós temos o cinto da verdade. E nós temos toda a armadura de Deus, como a armadura de um soldado romano, a couraça da justiça, né? Então, mas eu não quero falar sobre guerra espiritual. Mas nesse aspecto de conflito entre luz e trevas, existe um outro reino. Só que no aspecto de poder, esse outro reino está debaixo do poder de Deus. É importante que você saiba disso, por isso que eu ressaltei na última vez esses 4 aspectos, né? Que é a autoridade ética, que é a parte onde os demônios e os filhos das trevas confrontam a Deus, soberania e propriedade, né? Eu falei, Deus é o dono de todas as coisas. Então, nós estamos falando agora sobre o domínio desse reino. Eu vou falar sobre a anatomia desse reino. O que é anatomia? Anatomia, né? Vou falar sobre o que tem dentro desse reino. E só quem pode falar que tem dentro desse reino é quem faz parte desse reino. Nós. Você vai entender o que eu digo. Quando eu digo que o reino de Deus ele não é algo físico. Você vai entender. Abre a sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 1. No versículo 13. Colossenses 1, 13. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Então o apóstolo vai falar o seguinte, capítulo de número 1, versículo de número 13, Colossenses 1, 13. Eu vou ler algumas partes aqui. Você vai perceber que algumas coisas que eu falei na outra aula são repetidas aqui. Mas nós não vamos ver elas de novo, porque senão eu vou se tornar repetitivo. Paulo vai dizer: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor. Então, versículo 13 é: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor. Em outras versões é assim: Ele nos libertou do império, do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ou para o reino do Filho amado, que é Cristo. Então, o primeiro aspecto do reino de Deus é o reino do Filho amado. O reino do Filho amado. O reino do Filho amado. E esse Filho, ele é o Filho amado. Quando Jesus aparece no primeiro evangelho e desce ali o Jordão para ser batizado por João Batista, a Bíblia diz que o Espírito Santo desce sobre ele como uma pomba e diz: Este é o meu Filho
Amado. em quem eu tenho o meu Meu prazer. prazer. Deus ama esse filho. E o que a implicação do reino de Deus ser o reino do filho amado? Que diferença faz? Toda a diferença. Esse é o filho amado que o Diego leu aqui. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para aquele que nele crê não pereça, mas Tenha vida eterna. o reino do filho amado é o reino onde Deus dá o seu filho para que nós não pereçamos. Deus nos leva ao domínio desse filho que foi doado, e é um reino de amor onde nós descobrimos e redescobrimos e descobrimos de novo o amor de Deus, e nós começamos a descobrir cada vez mais aspectos do amor de Deus. Então, João vai dizer, Jesus diz em João, que Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas agora nós vamos ler em Romanos, no capítulo 5, versículo 8, que é o João 3,16 do apóstolo Paulo, que é um pouquinho mais sistemático. O apóstolo Paulo era um mestre, então ele sistematiza as doutrinas bíblicas, né? Graças a Deus pela vida dele. 5:8. Então, vamos ler um pouco mais sobre esse reino do Filho amado. Vamos ler o versículo 6 primeiro. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O reino do Filho amado é o reino do Filho que morre por pecadores. Ele nos transportou do império das trevas, nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho. Você não vai para o reino do Filho, Deus que te leva para lá. Você não se liberta do império das trevas, é Deus que te liberta. Então, Deus, sendo rico em misericórdia, no 9, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Né? Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, e por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Isso é um reino de amor. Reino de amor. Onde Deus, ele demonstra o seu amor, como Paulo diz aqui, ele prova. Muitas vezes você quer uma prova de que Deus está te amando, de que Deus te ama, e você está passando uma situação, mas Deus não vai dar mais outra. Deus já deu a maior prova de amor para a igreja, para o crente, para aquele que querer, que confia nele. Tá, mas tudo bem, Deus me ama e Jesus morreu por mim e deu a vida dele por mim. Você pode ser um pouco mais didático? Posso. Abre em Efésios capítulo 3, versículo. Isso eu estou falando do reino do Filho amado ainda. O primeiro aspecto do reino de Deus é o amor. João fala, 1 João 4,10. Diego falou. Diego pregou quase toda a minha mensagem. Ele diz assim: o amor, nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro. Nós não amamos a Deus primeiro. O que nós demos a Ele primeiro foi pecado. Mas Ele nos deu amor. E Ele não nos deu só amor, Ele nos deu o seu Filho amado. Ele nos deu aquilo que era mais precioso para Ele. E quando Ele vê que em nós o traímos como Pedro, nos escondemos como os outros apóstolos, ou batemos nele como os romanos, ou traímos como Judas, isso que nós fazemos. Mas Ele não. Deus é rico em misericórdia. Então o reino de Deus é esse reino de amor. Amém?
Efésios capítulo 3, versículo 17 e 20. Então Paulo está falando das maiores revelações aqui, a carta de Efésios. Vamos ler o 14, Efésios 3, 14 em diante. E Paulo então, no primeiro capítulo, já começa a falar de eleição, e que Deus faz todas as coisas, que Deus predestina tudo. Ele já larga isso no primeiro capítulo, e quando ele chega aqui então, ele ora. Só que ele não só ora. No versículo 14 diz assim: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai. Para quê? Para quê? De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda, que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Olha só. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Chega. O mestre Paulo, ele não tinha capacidade de explicar. Ele teve que orar. Entende? Porque esse amor que ele recebeu excede todo entendimento. Consegue entender? Consegue? O mestre Paulo, então, ele vai orar para que você seja robustecido ou fortalecido no homem interior, mas ele não consegue. Ele diz para você poder compreender com todos os santos, ou seja, isso é uma compreensão que todos os crentes têm de alguma maneira, devem ter. Todos os crentes, nenhum deve ficar de fora disso. Qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade? E conhecer o amor de Cristo, que excede, que ultrapassa, que vai além de todo o entendimento. Então o apóstolo ele tem que orar, porque isso não pode ser explicado aqui na pena. Entende? Ele precisa que o Espírito Santo robusteça a pessoa com o amor de Deus. Que ela receba Cristo, habite nela pela fé, que ela entenda que ela é amada. Então, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais fortalecido de toda a plenitude de Deus. Então, se eu quero ser cheio do Espírito, você quer ter toda a plenitude de Deus, então ore, peça para ser robustecido e conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento. Peça para compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. E aí Paulo termina com o seu famoso: só lhe deu glória, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações para sempre, amém. Glória a Deus. Então ele vai dizer aqui, aquele que é poderoso, no versículo 20, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. A gente pede, ora, muitas vezes e pede, e a gente não acredita que Deus quer nos abençoar, mas Deus pode fazer muito mais, conforme o seu poder que opera em nós, porque Deus nos ama. Agora, vamos parar aqui no versículo 18. Ele diz que o amor de Deus tem uma largura. Qual a largura do amor de Deus? Qual a largura do amor de Deus? Como assim é largo? Como o amor de Deus é largo? Porque o amor de Deus, ele atinge pessoas de todos os lugares e pessoas de todos os tipos e distintas. O amor de Deus atinge macumbeiro, atinge espírita, atinge ateu, atinge agnóstico, atinge negro, branco, asiático, atinge homicida, adúltero. O amor de Deus atinge todo tipo de homem. Por isso que o amor de Deus é largo, ele é indistinto. O Senhor diz que ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta. E Deus ele chama pessoas o reino do seu amor. Lá no Antigo Testamento nós temos algumas analogias disso. Jefité
Ele era filho de uma prostituta. E ele é expulso da sua terra. E os homens de Deus que Deus usa, eles são pessoas que ninguém quer. Geralmente são pessoas que ninguém quer. E Jefté é expulso de sua terra. E ele vai para um lugar chamado Tob, perdão. E lá naquele lugar, a Bíblia diz que homens levianos se juntam a ele. Quem são esses homens levianos? Esses homens levianos que se juntaram a Jefté. Quem são? São as pessoas que foram a companhia dele ali. Pessoas que não valiam nada para a sociedade. Esses são Jefté como se fosse Cristo. E nós somos esses homens levianos. A Bíblia diz que Davi, quando ele é expulso, na verdade ele tem que fugir de Saul, porque Saul queria matar ele. Ele vai, se afasta, e a Bíblia diz que se junta a Davi, lá na caverna de Adulão, lá. Homens endividados, todo tipo de tranqueira, que ninguém quer. E eles se juntam a Davi, ali, naquela caverna, ali com ele, e esses vão se tornar os valentes de Davi. Pessoas que estão à margem da sociedade. A Bíblia diz que Jesus, quando veio ao mundo, ele comia com prostitutas e com publicanos. E quando perguntavam para ele, e quando diziam alguma coisa, ele dizia: não são os que precisam de médico, mas os doentes. O amor de Deus, ele atinge o apóstolo Paulo, que era o contrário de tudo que a gente pensa, de tudo que a gente imagina, que estudava. Esse homem que perseguia a igreja com ódio, que esbofeteava os cristãos querendo que eles blasfemassem contra Deus. O amor de Deus encontra ele no meio do caminho de Damasco, joga ele no chão, arrebenta ele. Não no mau sentido, irmãos. Por que tu me persegues, Saulo? Está perseguindo a mim. É a mim que tu persegue. Então ele pergunta: quem tu és? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Mas Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Ele perseguia a igreja de Deus. Mas o amor de Deus escolheu, decidiu que ele seria um vaso escolhido. Então Paulo é convertido. Então nós temos isso. E nós poderíamos falar sobre vários exemplos da largura do amor de Deus. A Bíblia diz lá em Apocalipse 5,9 que... Vamos ler, Apocalipse 5,9. Fala que ele comprou para Deus aqueles que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. São os escolhidos de Deus. São aqueles que têm fé, aqueles que Deus dá fé. Pode ser uma fé pequena, pode ser uma fé grande, pode ser uma fé que foi estancada, batida, arrebentada. Pode ser uma fé que foi preservada, no sentido de não ter nenhuma dificuldade. Digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Amém? Aqui mostra um pouco da largura do amor de Deus. Pessoas de todas as tribos, povo, língua e nação. Segundo, nós vamos ver aqui o comprimento do amor de Deus. Nós podemos ver isso na eternidade, onde Deus nos escolheu. Antes da fundação do mundo. Jeremias diz que com amor eterno, Ele nos amou. Por isso, com benignidade, Ele nos atraiu. Ele nos escolheu, não nós. Amém? Então esse é o cumprimento do amor de Deus. Ele ultrapassa as eras e chega até nós. A altura de ser Deus e não ter usurpação, ser
como ser igual a Deus, vir se tornar um feto na barriga de Maria, crescer, virar um bebê, mamar no seio de uma mulher, essa altura, desceu lá da glória e veio para uma estrebaria morrer, viver e morrer por nós. Então Jesus ele vem e se faz homem e morre no nosso lugar, mas ele não só morre no nosso lugar, ele é Deus e se fez homem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, uma glória do unigênito do Pai. E você percebe que ele, essa altura, faz com que ele desça a ponto de lavar os pés dos discípulos, de morrer pelos discípulos, de andar com Judas, que ele sabia que ia trair ele. Essa é a altura. E a profundidade. A profundidade é o aspecto mais impressionante para mim. Profundidade de perdoar um estuprador. Profundidade de perdoar um assassino. A profundidade de descer no abismo e curar um lunático. A profundidade de descer o céu, ir lá no fundo e pegar uma pessoa que não tem amor nenhum pelo próximo, que odeia os outros, um blasfemo. Essa é a profundidade do amor de Deus. Nós estamos guardados no amor de Deus. O reino de Deus é o domínio desse amor. Significa que nós estamos ali e que nós não vamos ser tirados mais. Segundo, o reino do perdão. Sou perdoado para perdoar e perdoo para ser perdoado. Por que é o reino do perdão? Vamos lá de novo em Colossenses. É o reino do perdão. 1:14. No qual, ainda ele está falando do reino, tá? Temos em Cristo a redenção, a remissão dos pecados. Remissão dos pecados, o reino do perdão. Onde nós temos o perdão. A Bíblia diz que com uma só oferta ele aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. A Bíblia diz que ele se tornou da parte de Deus a nossa justiça, santificação e redenção. É o reino onde nós somos perdoados. Então nós perdoamos. Sabe, irmãos? Tem que perdoar, porque se tu não perdoar, tu não vai entrar no reino, não, irmão. Se tu não perdoar, tu nem faz parte do reino. Entendeu? Tem que perdoar para poder fazer parte. Não, a Bíblia diz que Deus opera a salvação em nós, o querer realizar. Se Ele nos predestinou para a salvação, o perdão faz parte total disso, porque se eu não perdoar, eu não vou ser perdoado. Então faz parte do reino de Deus, do domínio de Cristo, perdoar. Não existe esse negócio de um crente que não perdoa. Não existe, isso é mentira. Ele vai perdoar. Ele vai. Não é escolha. Não é livre-arbítrio. Não é um melhor que o outro. Eu sou o perdoador, amador, o outro não. Não. A Bíblia diz: o amor de Cristo nos constrange. Se Cristo, né? Se Ele morreu, logo todos nós morremos. Ou seja, na igreja não tem esse negócio de não perdoar, irmãos. Quem não perdoa é carnal, provavelmente não nasceu de novo. Não existe isso. Não existe. Não existe isso. Então, é o reino do perdão. Por quê? Porque o perdão impera. Porque nós sabemos que precisamos de misericórdia. Que precisamos de graça. Que precisamos do amor de Deus. E nós perdoamos.
Ah, mas isso nos deixa vulneráveis à pessoa que quer o nosso mal. Nós somos levados à morte como ovelha para o matador. É isso aí. Esse é o reino de Deus. É o reino de Deus, é perdão. Não tem esse negócio de dividir. Tem que perdoar. Tem escolha. Entendeu? É salvo, vai perdoar. Não vai perdoar, vai ficar penando até perdoar. Por quê? Porque você foi predestinado à salvação. E a salvação é receber o perdão dos pecados. Esse é o Evangelho. Você consegue perceber que não tem distinção entre reino e Evangelho? Não existe. Está entendendo? Crente perdoa. Não tem crente com mágoa. Isso é coisa de otário. Paulo fala de que aqueles que se separam de Cristo e vão para outro evangelho, o evangelho é o evangelho do perdão, são malditos. Né? Se eu sou perdoado, não tem como não perdoar. Não tem, ele chama de idiotas, Gálatas. Gálatas idiotas. Estúpidos, ele fala. Gálatas 3:1. Por quê? Porque eles estão separando do evangelho. Né? O que é separar do evangelho? É pensar que a salvação vem pela minha obra. Mas a consequência de pensar que a salvação vem pela minha obra é eu ter justiça própria. E a consequência da justiça própria é não perdoar o outro, porque eu sou melhor. Mas se eu entendo que eu sou tão podre, por que eu não vou perdoar? O que me custa? Consegue entender? As coisas estão anexadas, não existe como desanexar. Quem desanexa está fora da casa. Não entendeu nada. Entendeu? Então, tenha segurança, Cristo aperfeiçoou e perdoou para sempre. A palavra grega ali em Hebreus 10:14 é continuamente, teleios ali, aperfeiçoou, né? E a palavra para sempre, vamos esquecer a tradução, ela é traduzida com para sempre, ou seja, uma vez por todas, ou essa outra tradução é a melhor, continuamente, ou seja, ele aperfeiçoou continuamente. É como se continuamente você estivesse sendo perdoado, porque você continuamente peca. Porque eu continuamente peco, então não existe outra esperança, a não ser crer que Deus vai me perdoar. Como você vive pela fé? Vive pela fé no Filho de Deus, que te amou e morreu por ti. Você não vive por obras, você não pode viver por obras, você tem que viver pela fé. E essa fé está anexada às promessas de Deus. E as promessas de Deus são promessas de perdão. Se você vive na expectativa de ser punido pelos seus pecados, você não tem fé. Você tem que crer que Deus vai te perdoar. Claro que você vai colher o que planta. Óbvio. Se vai lá, no meio da noite, lá pegar uma droga lá na boca de fumo, pode ser assaltado, pode morrer baleado. Mas não significa que a pessoa vai para o inferno porque fez isso. Mas isso é muito sério. O crente regenerado, ele não vai permanecer no pecado. Mas se ele cair, ele continuamente é perdoado. Ou seja, ele vai se arrepender e vai pedir perdão, porque a natureza dele, ela se inclina para as coisas do Espírito. Então não existe essa divisão, tira da sua cabeça essa divisão, ela faz mal. Ou seja, quem foi perdoado, perdoa. Jesus usa uma parábola lá do servo incompassivo, que foi perdoado e não perdoou o outro. E ficou até pagar toda a dívida. Qual é o preço do pecado? Qual é o salário do pecado? Morte. Meu irmão, se Deus cobrar a dívida, se existe um crente que faz aquilo, então esse cara vai para o inferno. Entendeu agora? Só que como nós somos predestinados à salvação, não existe crente que faz aquilo. Então por que Jesus trouxe aquela parábola? Para mostrar o quão absurdo é uma pessoa que devia 10.000 talentos cobrar 100 denários. Ou seja, não existe essa divisão. Você foi perdoado para sempre. Por isso você tem a responsabilidade de perdoar sempre. E Pedro diz, quantas vezes eu vou perdoar? 7. 70 vezes 7, todo dia. Se teu irmão diz, pequei, vai lá e perdoa. Já passou. Bem, irmão? Então, isso significa que sempre devemos perdoar aquele que pede perdão. O cristianismo, o reino de Deus não avançou porque ele foi feito na força do... Tentaram fazer o cristianismo na força do muque, do braço humano, na força da coerção, da lei. É boa a lei para a sociedade, é bom que tenha lei. Mas não muda o homem. Não é a solução para o homem.
A solução é a graça, o perdão, a misericórdia, que só os eleitos que alcançam. Tu entende? Por quê? Porque só eles se inclinam para a misericórdia de Deus. A Bíblia diz que Deus só dá graça aos humildes. Só aos humildes. Então nós estamos fritos. Se Deus, porque a nossa natureza, que nós nascemos, não a nova, ela é hostil contra Deus. E ela não se sujeita a Deus. Ela não pode agradar a Deus, não pode fazer o que Deus ordena. Então Deus deve operar em nós com um poder eficaz e efetivo que nos humilhe diante dele. Entende? Para que nós recebamos graça. Você acha que a sua humildade vem de você. Então tudo é pela graça de Deus, tudo é pelo poder de Deus, tudo começa e termina com Ele. Então se nós somos coerentes com o sistema bíblico, de que Deus nos escolheu, nos deu vida juntamente com Cristo, e que Deus, Ele nos aperfeiçoou para sempre, e que nós recebemos a redenção em Cristo, e nós somos justificados, então nós temos que ser coerentes que nós vamos perdoar. Você consegue entender? As implicações não é, se eu não perdoar, eu vou ficar numa repescagem de 1000 anos lá fora. Não, se tu não perdoar, tu não é crente. É assim que nós temos que entender. Se tu não perdoar, tu não é crente. Se tu não perdoar, tu não nasceu de novo, porque tu não sabe quanto tu é desgraçado. Tu consegue entender as implicações? Essa é a verdade. Ou nós não pecamos? Pecamos. Então é um reino de perdão. Um reino onde nós temos a redenção. Nós não vamos alcançar essa redenção. Nós já temos ela. Nós temos esse perdão. Alguns usam o exemplo da cachoeira da graça. É isso aí mesmo. Toda hora perdão lá. Por que você acha que você respira ainda? Você tinha que morrer. Tinha que morrer, mas é a graça de Deus, o favor de Deus. O reino da luz. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 e 15. Paulo então ele começa a falar sobre a comunhão com os infiéis, incrédulos, né? Vamos ler aqui. Não vos ponhais em julgo desigual, 14, com os incrédulos, porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Aqui nós temos outro aspecto que nós vamos ver, justiça. Iniquidade, a palavra iniquidade é a injustiça, tá? Então justiça e injustiça. Ou que comunhão da luz com as trevas, né? Ou que a harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente e do incrédulo. Nenhuma. Então nós vemos aqui que há uma antítese. Há uma antítese real. Há uma antítese real. Então, ele fala sobre isso. Mas o que eu quero focar é o reino da luz. Então é o reino da luz. Ok? É o reino da justiça e é o reino da luz. O reino da luz. A luz fala de várias coisas. A luz fala de transparência. É o reino da sinceridade, o reino da verdade. Não da mentira. A fé ela tem a ver com honestidade. O cinto que nós colocamos para que a armadura de Deus não caia é o cinto da verdade. Eu falo de honestidade. Sinceridade. Irmão, não creio nisso. Ou, irmão, não quero. Irmão, anda comigo uma milha, não estou afim. Mas Jesus mandou eu ser, mas eu não estou afim, não me perdoe. Irmão, não é crente, perdão, irmão. Perdão. Só falo. É o reino da honestidade, entendeu? É o reino, não tem força nossa que faça a gente obedecer a Deus. Então é o reino da honestidade. Como você tem que ser honesto. É o reino da luz. Não das trevas. A tua mulher pergunta lá, o que tu fez com aquele dinheiro? Baixei o jogo. Aqui. Tá? Reino da luz. O que tu fez? Teu pai pergunta. Estava vendo que não devia. Entendeu? Reino da luz, transparência. Por quê? Por que a gente vai ficar escondido? Reino da luz. Entra a luz. A luz manifesta. A segunda coisa que a luz fala, ela fala de clareza. Eu gosto da analogia de inteligência e entendimento. E também fala de clareza, inteligência, entendimento e
como se diz? Vamos pegar o entendimento em si. Discernimento também, que é julgamento, né? Realmente, o primeiro aspecto de luz e trevas, né? A primeira analogia é discernir. Discernir o que é certo e o que é errado. Né? Então, muitas vezes a gente fica, o mestre, por exemplo, eu vou ensinar os irmãos, vou ensinar que isso é errado, aquilo outro, não. Porque ele está no reino da luz, o Espírito Santo já mostra para ele que aquilo ali não é certo. Então, tipo assim, o irmão está fazendo porque ele quer fazer o que é errado, entendeu? Então é discernimento, entendimento, né? O que mais? Clareza, honestidade, verdade. A luz fala de conhecimento, iluminou, algo me iluminou, esclareceu. Entendi. Então a luz fala sobre isso, as trevas falam tudo que é contrário a isso, confusão, desgraça. Então o nosso reino é o reino da luz, não das trevas, né? Então nós poderemos falar sobre vários aspectos desse reino. O reino da justiça. Jesus fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Romanos 14, 17 diz que o reino de Deus, Romanos 14, 17, o reino de Deus não é comida e nem... Não, o reino é ficar 1000 anos lá bebendo com Jesus, lá, um negócio literal. Comer lá um cabrito, oferecido em sacrifício de novo, que Jesus aboliu, mas enfim. Né? Não, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Então o que é o reino de Deus? Não é comida e nem bebida, mas é justiça. Que justiça é essa? A gente pensa que é uma coisa ou outra. Por que a gente gosta de fazer isso? Né? Essa é a justiça de Cristo. A imputação, Deus nos declara justo por causa de Jesus Cristo. Mas é a justiça que Deus opera em nós também. Que Deus opera. Ou seja, como que está escrito lá em Ezequiel 36, 27? Colocarei neles o meu espírito e farei com que eles andem nos meus caminhos. Entende? E nos meus estatutos. Ou seja, é o próprio Deus que faz com que um crente obedeça a Ele. O reino de Deus é justiça, porque é o Espírito Santo que faz. Não é a justiça que tu forja com tua força. É a justiça que o Espírito Santo produz em nós, de acordo com a nossa fé que Ele mesmo dá. Então pode ser, com certeza, essa justiça. O segundo, então, na verdade o primeiro que a gente pensa é que o reino é justiça no sentido em que Cristo morreu pelos nossos pecados e se tornou então agora a nossa justiça, ou seja, Ele cumpriu toda a lei. Ele cumpriu e se tornou a nossa justiça. Então quando Deus nos olha, então é que Ele vê alguém que cumpriu toda a justiça. Aleluia. Bom, só existe uma maneira de viver, é entendendo que o reino é espiritual. Não tem como. Se tu entender que o reino é só, entendeu, físico, não, o reino é espiritual. Depois ele fala de paz. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz. Quem é o príncipe da paz? Cristo. Quem nos deixou a paz? Cristo. Quem deve ser o juiz no nosso coração? A paz. A paz é o juiz. A gente pensa que o juiz é a lei. O juiz é a lei. O juiz, então, é a lei. Mas o juiz, na verdade, é a paz. O juiz não é a lei. O juiz não é... Está entendendo? O juiz é a paz. A paz. A paz de Deus. A paz que vem de Jesus. O reino de Deus é a alegria no Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo. Então esse é o último aspecto que eu quero dizer. O reino de Deus é a alegria no Espírito Santo. Por quê? Porque eu recebi a justiça de Cristo. Porque Ele morreu pelos meus pecados, me aperfeiçoou para sempre. E porque Ele, agora, eu sou justificado não pelas minhas obras, mas pela fé. Eu vivo pela fé.
E também, finalmente, não menos importante, né? Ele opera essa justiça em mim. E ele me dá paz. Então eu tenho alegria. Eu tenho alegria, mas não é uma alegria do mundo, eu tenho uma alegria que vem de Deus. Uma alegria que vem da graça. Amém? Uma alegria que vem da graça de Deus. Então, irmãos, eu quero que você entenda, e tem muito mais coisas que eu poderia falar sobre o reino de Deus. E o próximo culto vai ser a última sobre isso, onde eu vou fazer uma análise histórica aqui sobre o reino de Deus, o milênio, né? O que seria o milênio. E você vai ver, eu vou trazer os aspectos de esperança do reino de Deus. Porque muitos esperam o anticristo, muitos esperam que não tem anticristo. Eu não creio que tem anticristo. Eu vou mostrar na Bíblia. Muitos esperam que Jesus vai voltar, isso eu creio. Vai ressuscitar os mortos, vai. Mas não tem. Eles esperam que as coisas piorem, mas o Evangelho e as Escrituras dizem que é o contrário. O reino vai avançar. Só que como esse reino avança? Eles querem, as pessoas querem. Vocês perceberam aqui que eu falei de coisas internas, viu? Algo que Deus opera dentro de nós, né? Eles querem ver. Eles querem ver os resultados. Só que não funciona assim com Deus. Primeiro nós cremos, depois a gente vê. O reino de Deus, ele é espiritual. E Jesus disse que é que nem uma mulher que botou um pouco de fermento na farinha. E o pão começou a crescer aos poucos, até que tudo ficou levedado. Ou seja, o reino de Deus, ele vai crescer. Ele vai crescer até a volta de Jesus. Entendeu? Então existe um aspecto positivo. Ou seja, muitas pessoas vão se converter. Não poucas, muitas. Tu entende? Porque Deus que prometeu que isso vai ser assim. Então não interessa se teve uma guerra, se teve 2 guerras, se teve 3 guerras, se teve 10 guerras, se teve 20 guerras, se caiu um meteoro não sei aonde, não importa. Se fizeram uma estátua que parece não sei o que, não interessa nada disso. Deus, uma coisa é certa com Deus. Quando Deus promete algo, principalmente positivo, significa que aquilo ali vai acontecer. Né? Abra em Isaías, capítulo 29. Vamos lá. Porventura, dentro do pouco, não se converterá o Líbano em pomar, e o pomar não será tido por bosque? Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. Quero que você entenda. Primeiro, aqui Isaías fala que Israel era cego. Eles eram cegos, não viam, eles eram, né? Mas agora, Deus está dizendo que vai acontecer o contrário. Vamos ver. Eles vão ver. Entendeu? Os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor. E os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Pois o tirano é reduzido a nada. O escarnecedor já não existe. E já se acham eliminados todos os que cogitam da iniquidade. Os quais, por causa de uma palavra, condenam um homem, os que põem armadilhas ao que repreende na porta, e os que sem motivo negam o justo seu direito. Portanto, acerca da casa de Jacó, assim diz o Senhor, que remiu Abraão, Jacó já não será envergonhado, nem mais se empalidecerá o seu rosto. Mas quando ele e seus filhos virem a obra das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu nome. Sim, santificarão o santo de Jacó, e temerão o Deus de Israel. E os que erram de espírito virão a ter entendimento. E os murmuradores hão de aceitar a instrução. Então você percebe isso em todo o livro de Isaías, na verdade em toda a Escritura. Você percebe que há um aspecto positivo. E eu vou demonstrar biblicamente que o reino de Deus ele tem um aspecto positivo, não negativo. Onde ele cresce e avança.
onde Jesus ele reina, ele sobe à direita de Deus, como eu disse, ele recebe a autoridade, ele diz, toda a autoridade é me dada no céu e na terra. Ou seja, quando ele ressuscita, ele diz para os discípulos, então vão, ou seja, porque eu recebi toda a autoridade, vocês vão, ou seja, você tem Deus dando agora autoridade para o descendente de Davi, para ele cumprir todas as profecias que estavam no Antigo Testamento, que dizem respeito desse reino de Davi. E esse reino de Davi, desse descendente, né, ele é um reino de avanço, um reino de vitória e um reino de fé, de vitória, de amor, de graça, que avança e cobre toda a terra. Então você vai perceber que isso vai contra a ideia de muitas pessoas sobre o que é o reino de Deus, né? Que esperam catástrofe até vir Jesus depois implementar um... Não, nós temos que ter essa expectativa porque Jesus prometeu ela. E os puritanos e outros, eles tinham essa ideia, né? E muitos pós-milenistas, eles enviaram muitos missionários em vários países, baseado nessa esperança de que o Rei Jesus reina hoje e que eles devem então fazer com que o reino seja expandido porque ele ordenou. Porque o que te move, irmão, não é o medo, o terror, o chicote de Faraó. É a graça de Deus e a esperança. E a fé. Se o que te move é chicote e paulada, não vai ser aqui que tu vai congregar. Porque aqui ninguém, pela graça de Deus, não porque eu sou bom, mas pela graça de Deus, ninguém vai ser movido na base do chicote. O que vai mover a gente é a esperança e a graça de Deus, e só isso, né? Que deveria mover sempre. Tá, irmão? Então, vamos orar. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha nos dar espírito de sabedoria e de revelação sobre a fé cristã, sobre a fé, Deus, em Ti, Jesus, a fé no Teu poder de controlar todas as coisas, de como o Senhor vem governando a história. O Senhor usou instituições até que são foram corrompidas para estabelecer paz. Usou o catolicismo, usou diversos